Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, nossa, define o nosso amanhã, a educação. Vamos dar uma olhada em como a escola está se redesenhando para preparar os alunos para um mundo que muda, assim, numa velocidade impressionante. Para a gente entender essa transformação toda, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa pelo desafio que está por trás de tudo, depois passa pelas habilidades que são essenciais para o futuro, os novos jeitos de aprender, os ambientes que inspiram e, claro, o papel do professor que mudou completamente. E no final, a gente junta todas essas peças. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, é preciso entender a raiz do problema. Por que essa pressa toda para mudar? A resposta está num único dado, que é bem poderoso. 65%. É bom guardar esse número. Ele vem do Fórum Econômico Mundial e é basicamente o que dá o start em toda essa conversa. Sabe por quê? Porque ele representa a porcentagem de crianças que hoje entram na escola e que, no futuro, vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. É de se pensar o que isso significa na prática, né? Estamos basicamente preparando crianças para um futuro que a gente mal consegue imaginar. Um futuro movido por automação, por inteligência artificial, por uma conectividade global. E isso, claro, escancara um buraco enorme entre o que a escola tradicional ensina e o que o mercado de trabalho vai exigir. E isso nos leva a essa reflexão do Andrew Schleicher, que é perfeita. O que ele diz aqui é o seguinte: não adianta só jogar um computador numa sala de aula antiga e achar que está tudo resolvido. A mudança tem que ser muito mais profunda. É preciso repensar a estrutura, a pedagogia, a tecnologia, tudo junto de forma integrada. Senão, não funciona. Ok, então se as profissões vão ser novas, quais são as competências que realmente importam? A resposta, hoje, vai muito além das matérias que a gente conhece. Essa lista do Fórum Econômico Mundial mostra bem para onde o foco está indo. A gente está falando de pensamento crítico, criatividade, colaboração, inteligência emocional. A ideia não é jogar fora o conhecimento técnico, claro que não, mas é integrar esse conhecimento com essas competências que nos tornam, mais humanos e, principalmente, mais adaptáveis. E aqui está o pulo do gato. A ênfase muda do o que se aprende para o como se aprende. Com a aprendizagem ativa, o aluno deixa de ser aquele receptor passivo para virar um investigador, o protagonista da própria jornada. A habilidade de aprender a aprender se torna talvez a mais valiosa de todas num mundo em constante mudança. Certo. E para cultivar essas novas habilidades, a gente precisa de métodos de ensino completamente novos. É aí que entra o conceito de educação 5.0. É muito importante entender que educação 5.0 não é só sobre tecnologia. Na verdade, é o contrário. É uma filosofia que usa as ferramentas digitais para potencializar o que a gente tem de mais humano no aprendizado, criando experiências que são personalizadas, interativas e, principalmente, colaborativas. Metodologias como o Design Thinking são um ótimo exemplo disso na prática. Em vez de receberem uma resposta pronta, os alunos aprendem a investigar um problema a fundo, sabe? Começando pela empatia, para só depois criar, testar e refinar soluções que sejam de fato inovadoras. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa mudança. É sair daquela posição de escuta passiva para ir para a criação ativa. Os alunos deixam de ser só espectadores para se tornarem de fato os protagonistas do conhecimento. E tem também a gamificação. Ela pega tudo aquilo que torna os jogos tão viciantes, os desafios, o feedback na hora, as recompensas, e usa isso para motivar e engajar os estudantes. O aprendizado fica mais dinâmico, mais prazeroso e, no fim das contas, mais eficaz. Bom, e uma nova forma de aprender exige um novo tipo de espaço. Claro, a sala de aula tradicional, com aquelas fileiras rígidas, uma atrás da outra, simplesmente não faz mais sentido. O contraste é gritante. A gente sai daquele modelo único, que foi pensado só para transmitir informação, para um verdadeiro ecossistema de aprendizagem que consegue suportar diferentes atividades e jeitos de aprender ao mesmo tempo. Olha só que interessante. O espaço físico vira um parceiro pedagógico. Em vez de uma sala única para tudo, temos zonas dedicadas. Uma para investigar, outra para criar, outra para apresentar. O ambiente se molda à necessidade do aprendizado, e não o contrário. É uma inversão total de lógica. A grande virada de chave aqui é que a arquitetura deixa de ser só um cenário passivo para se tornar um agente ativo na educação. O próprio design da escola começa a ensinar, a estimular a colaboração, a criatividade, o espaço vira ferramenta.
Com novas habilidades e novos espaços, é óbvio que o papel de quem educa também precisava passar por uma transformação, e uma transformação profunda. Acontece aquela famosa mudança. O professor deixa de ser o sábio no palco, o único dono de todo o conhecimento, para se tornar o guia ao lado. Em vez de só transmitir conteúdo, o novo papel é ser curador, ajudando a navegar nesse oceano de informação, mediador, incentivando o diálogo e mentor, cuidando do desenvolvimento de cada aluno. E essa transformação não diminui o professor, muito pelo contrário, ela eleva a profissão. Porque a tecnologia pode até entregar o conteúdo, mas a conexão humana, a empatia, a inspiração, isso continua sendo domínio exclusivo de um bom educador. Então, vamos juntar todas essas ideias para entender qual é o caminho a seguir. Como é que a gente constrói, na prática, a escola que o futuro está pedindo? No fim das contas, o objetivo é este: é usar as ferramentas mais avançadas que temos, não para nos tornar mais mecânicos, mas sim para potencializar nossas habilidades mais humanas, a criatividade, a colaboração, a capacidade de resolver problemas realmente complexos. Na prática, se preparar para o futuro significa abandonar a ideia de um tamanho único para todos. Significa criar uma educação que reconheça a individualidade de cada estudante, que junte o desenvolvimento emocional com o cognitivo e que, acima de tudo, torne o aprendizado relevante e com propósito. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A construção dessa escola do futuro não é uma tarefa só para especialistas. É um desafio coletivo, que envolve todo mundo. A pergunta que fica não é se a gente deve mudar, mas como, juntos, podemos acelerar essa transformação. O que pensar sobre todos esses detalhes do futuro da educação? Se esta análise foi útil, fica o convite para deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. As ideias também são sempre bem-vindas nos comentários. Até a próxima!